Bom, falando um pouquinho do momento atual, né, a gente passou por o auge, assim, o que fez o despertar de diversidade e inclusão durante a pandemia. Então, nos anos aí de 2020, 2021, a gente passou pela fase semente, que foi o mercado brasileiro despertando para como a diversidade e inclusão e como a ESG como um todo eram importantes. Claro que isso não foi no nada, foi uma questão tanto de, sim, movimentos sociais, mas também de impulsos financeiros. Né? A gente viu um movimento muito forte de fora, colocando como obrigatório alguns critérios de diversidade. Fosse para abertura de capital, em bolsas como a Nasdaq, apoio de Goldman Sachs, né, que é uma instituição muito relevante, e também para questões de fornecedores. Começou-se a falar muito da preocupação com o impacto nessa fase mais fortemente, 2020, 2021. No ano passado, a gente teve um grande aumento de busca por diversidade e inclusão, então as empresas começaram a ver um pouco melhor, tá, o que são minhas prioridades, o que eu consigo definir, para começar a caminhar com projetos de diversidade. Claro que tudo vai muito de acordo com o tamanho da empresa. Então, empresas grandes, enterprise, tendem a ter começado esse movimento um pouco antes, e agora empresas de médio porte, aí a partir dos 100, 150 colaboradores, já começam a investir também. O que a gente viu, né, de mudança desses últimos tempos? A gente está falando de perfis de empresas diversos, tanto a nível de tamanho quanto a nível de perfil. Então, esses últimos meses foram meses de recessão para empresas startups, para empresas com base tecnológica que viram seus recursos aí um pouco reprimidos. E aí, com recurso reprimido, é hora de inovar, pensar fora da caixa, o que a empresa pode fazer. Infelizmente, muitas empresas tiveram cortes, tiveram layoffs, porque estavam infladas a nível de pessoas e realmente precisando controlar recursos. E, nesse momento, uma grande preocupação pairou, que é muitas pessoas de grupos minorizados que foram contratadas nesses últimos anos de pico foram desligadas. Muitas mulheres, muitas pessoas negras, muitas pessoas LGBTQIAPN+. E aí existe aquele movimento de nos preparamos para isso, mas por que esse desligamento aconteceu? Porque as empresas ainda têm dificuldade de materializar o custo da diversidade dentro da empresa. Então, o que é essencial, o que precisa mudar nesse movimento é existir um pico e esse pico decaiu para empresas que não tinham estrutura. Então, o começo de tudo é voltar a olhar para, como todas as metas da empresa, eu preciso de seriedade, eu preciso acompanhar as ações, eu preciso medir resultado financeiro. Então, as empresas que tinham isso bem estabelecido conservaram seus colaboradores. As que não tiveram, desligaram grande parte da diversidade. Isso falando um pouco da crise, agora trazendo um pouco o lado bom, né, que também não é só de crise, só de momentos tristes que se vive, o aumento de diversidade. A gente saiu de questões muito básicas que a gente falava no ano passado, como talentos, né, vagas afirmativas de trainee para pessoas negras, para mulheres, que era uma coisa muito inicial ainda, meio incipiente até, né, ainda meio, né, indo no oba-oba de empresas grandes que fizeram. A gente começa a falar de outras questões super relevantes para as empresas. A gente começa a falar de saúde mental para grupos minorizados, de incidência de ansiedade em grupos minorizados. A gente começa a ver que diversidade e inclusão está indo muito além de só contratação de pessoas diversas. Estando dentro da empresa, como é que a gente traz essas pessoas para a liderança? Como é que a empresa passa a ser uma escola? Como é que a empresa potencializa os talentos? Isso tem sido muito frequente. Como é que a educação corporativa vira uma grande alavanca social, resolvendo problemas sociais, de justiça social, e tendo essa vantagem de usufruto financeiro, de benefícios financeiros. Então, a gente viu uma mudança de temas mais básicos para temas um pouco mais avançados, que envolvem, em grande parte, a parte de dados e análise e a parte de educação. Como é que essa empresa potencializa o talento? Ô, Laura, a gente sabe que uma organização é formada por lideranças com experiências diferentes, né? Com visões diferentes, inclusive relacionadas a esse tema. Você pode contar para a gente um case ou um início, né, de um trabalho que você tem feito, o que você fez, melhor dizendo, numa organização que queria trazer esse conceito de diversidade, equidade, inclusão. O que foi feito? Como é que foi esse trabalho?
E quais foram, principalmente, os desafios? Como é que a gente ultrapassou os desafios nessa organização? Boa, obrigada pela pergunta, Valéria. Bom, eu acho que vale explicar o que a Pluri faz, né, nesse momento, para conseguir explicar como é que a gente teve um case muito Exatamente o que eu ia legal. perguntar, a metodologia dentro dessa pergunta da Valéria, qual é o approach, qual é a metodologia da Pluri para tratar uma empresa como essa? Bom, acho que essa é uma pergunta boa, a gente traz uma tecnologia por trás do que é a Pluri, nós somos uma plataforma completa de diversidade, equidade e inclusão, que faz todos os passos da jornada de uma empresa que quer ser uma empresa inclusiva. Então, começando pela parte de análise de dados, dados em tempo real, onde a empresa consegue ver como estão os índices de demografia, como está a maturidade dos temas de diversidade, dentre 5 grupos que a gente trabalha principalmente, que são gênero, raça e etnia, LGBTQIAPN+, pessoas 50, 60 mais e pessoas com deficiência. E como é que está o senso de pertencimento desse colaborador? Ele está vivendo estresse, ele se sente seguro. Então, a gente cria todos esses indicadores para a empresa para que ela vá para muito além do raso. Muito além de eu tenho pessoas negras na minha empresa ou eu não tenho. Mas como é que essas pessoas efetivamente estão? Eu estou conseguindo reter? Quem são as pessoas que estão pedindo demissão? Quem são as pessoas que estão ficando? Elas estão se sentindo, né, acolhidas pelos seus líderes? Como é que está a liderança? Então, toda essa parte de métricas para nós na Pluri é muito importante. E aí, o legal é que o diretor de RH, o gestor, né, que gera essa parte de diversidade, consegue ter uma dinâmica muito boa de ver todos os dados dessa empresa. Então, a nível de maturidade, as mulheres, elas sabem como denunciar um assédio? Esses assédios têm acontecido? Têm sido denunciados? Ou existe um grande índice de pessoas que nem comentam nessa empresa? Então, é muito nesse sentido de dar insumo para essa empresa, entender qual é o momento dela. Isso é um primeiro passo. E aí, depois, com isso tratado, como é que a gente envolve o colaborador? Como é que a gente forma as pessoas para que tenham, né, tudo que elas precisam para serem boas gestoras de diversidade e inclusão, serem boas representantes de grupos de afinidade, serem bons líderes que focam em inclusão, em comunicação não violenta. E como é que eu trago isso para os colaboradores? Então, dados e métricas, dando esse apoio para que seja, né, bem sucedido o projeto de diversidade, a parte educacional, e aí monitorar essas ações. E agora, falando um pouquinho do case, tem alguns que eu tenho um grande carinho, assim, um grande xodó que a gente teve, mas tem um em particular que foi um case muito bom nosso, que é uma empresa do Grupo Santander. Eu posso mencionar como é um case de sucesso, né? Eu acho que eles ficariam felizes também de ver que a gente está mencionando. É uma empresa do grupo que começou com a gente, uma empresa de 3 mil colaboradores, que começou com a gente absolutamente do zero. É uma empresa que fez um M&A com o Santander, então tinha critérios para entrar na empresa, precisava cumprir diversidade e inclusão, além de tudo, tinham essa consciência de que são uma empresa de primeiro emprego, que empregam muita gente, que poderiam potencializar essas pessoas e reter mais talento. Essa empresa tinha uma grande questão, que era retenção de talentos. Baixa retenção, muita dificuldade de atrair talentos que realmente quisessem crescer na companhia, porque se trata de uma empresa muito conhecida por primeiro emprego. A gente conseguiu construir toda a base de diversidade e inclusão, desde o primeiro grupo, comitê de diversidade, onde a gente fez a seleção das pessoas, onde a gente tem ali os representantes de grupos minorizados, toda a questão de construção dessa pauta, de envolvimento com colaboradores e da parte de métricas. Essa empresa aumentou representatividade de pessoas negras no quadro, aumentou a empregabilidade em quase 10%, o que é muito alto, por um período de 12 meses, e conseguiu diminuir a parte de turnover, que era uma grande questão. Então, eu gosto de trazer esse caso, porque eles acabaram de renovar com a gente o contrato, aumentar o contrato, porque realmente eles estão vendo uma grande diferença na atração de talentos e na parte de retenção, que para eles era uma grande questão.